A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o chamado Núcleo 3 da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre tentativa de golpe de Estado. Temos aí integrantes do Exército, também um policial federal. O Pedro Moreira é quem vai trazer para a gente mais informações para a gente. É aquele julgamento, né, Pedro, para que esse grupo passe de suspeito para um grupo acusado, como já aconteceu com outros núcleos apontados nessa investigação. Bom dia para você mais uma vez. Olá, Carol, bom dia para você, ótima terça-feira para quem acompanha a gente. Exatamente, é o que já aconteceu com outros três núcleos, né, de acordo com a divisão que a Procuradoria-Geral da República fez desses acusados da suposta tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. Entre março e o começo desse mês, foram aceitas as denúncias dos núcleos 1, 2 e 4. E aí já se tornaram réus os 21 acusados que foram colocados pela PGR nesses outros grupos. Então, hoje, a primeira turma do Supremo começa a analisar a denúncia da PGR contra este núcleo 3, que é formado por 12 pessoas. De acordo com a PGR, este núcleo teria planejado ações táticas para colocar em prática o plano de golpe. Nesse núcleo, então, são 11 militares do Exército e um policial federal. Do Exército, a gente tem a divisão aqui por patentes, né? São 6 tenentes-coronéis, 3 coronéis e 2 generais. Lembrando que o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, ele reservou 2 dias para análise dessa denúncia. Pode ser que leve menos tempo, pode ser que leve mais, né? Por enquanto, a gente tem a previsão de sessões hoje e na manhã desta quarta-feira. Carol, e aí a gente precisa falar também de uma outra fase que já começou dessa questão, que foi ontem. Começaram a ser ouvidas as testemunhas relacionadas aos réus do núcleo 1, que é considerado o núcleo principal, né? O núcleo que teria planejado o golpe, onde estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes do governo dele. Então, nessa segunda-feira, a primeira turma do Supremo começou a ouvir as testemunhas indicadas pela acusação, ou seja, pela Procuradoria-Geral da República. Esses depoimentos ocorreram de forma virtual. Pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, a audiência até poderia ter sido conduzida por juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, mas o próprio relator, o próprio ministro Moraes, conduziu os trabalhos ontem e os outros ministros da primeira turma também acompanharam, todos virtualmente. E aí esse depoimento durou várias horas, começou ontem às 3 da tarde, e a gente destaca aí o depoimento do ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes. Chamou a atenção o fato dele minimizar aquele documento que ficou conhecido como a minuta do golpe, a minuta do decreto golpista. Ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando apresentou esse documento para os comandantes das Forças Armadas, que aquilo se trataria apenas de um estudo de aspectos jurídicos e constitucionais e que não era um documento finalizado, por isso não causou o espanto do comando das Forças Armadas. Ainda durante esse depoimento, o ministro Alexandre de Moraes repreendeu o general, o ex-comandante do Exército. Isso porque o general disse que não teria testemunhado um conluio aí entre o então comandante da Marinha e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que, e aí o ministro Alexandre de Moraes, vou abrir aspas aqui, tá, Carol, para dizer o que o ministro falou. Ou o senhor falseou a verdade na Polícia Federal ou está falseando a verdade aqui. Isso porque o ex-comandante do Exército é considerado pela PGR uma figura fundamental para que o golpe não tivesse acontecido, já que o Exército não teria embarcado na tentativa de golpe conduzida pelo governo do então ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol, antes de te devolver, ainda durante este depoimento também, que durou mais de 2 horas e meia, o ministro Alexandre de Moraes também repreendeu o advogado de Anderson Torres, que era ministro da Justiça no governo Bolsonaro e era o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal durante os ataques de 8 de janeiro de 2023. Isso porque o advogado, ao fazer perguntas também para o ex-comandante do Exército, ele teria insistido repetidamente em questionar sobre a origem desse documento
documento que ficou conhecido como minuta do golpe, repetiu a pergunta 4 vezes. E aí o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não permitiria que ele fizesse circo no Tribunal de Moraes e também acusou o advogado de estar tentando induzir o depoimento da testemunha, esse que era o advogado Elmar Novak, que faz a defesa de Anderson Torres, Carol. Muitos pontos com relação a esse depoimento que vamos trazendo aqui durante essa edição com o Pedro Moreira, lá em Brasília, que também está de olho nesse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que pode tornar réus aqueles integrantes do núcleo 3 daquele plano de tentativa de golpe de Estado. Tem muito assunto na edição de hoje que chega lá de Brasília. Obrigada, Pedro.